Ok, pessoal, então estamos gravando nossa aula aqui, nossa terceira e última aula desse curso. Depois eu vou mandar um e-mail para vocês também, tá? Quem quiser a emissão do certificado, me responde com o nome completo e o CPF, por gentileza, para que a gente possa colocar no certificado aí desses 3 dias que vocês fizeram esse curso. Nós emitimos aí o certificado para vocês, beleza? Então eu vou mandar no e-mail falando isso. Quem tiver interesse na emissão do certificado, é só me responder aí com relação ao nome completo e o CPF, que a gente manda emitir o certificado de vocês, beleza? Bom, pessoal, hoje, então, nós vamos dar início aqui a 2 ferramentas muito interessantes, né? Nós falamos, então, sobre aquela planilha geral de gestão de projetos, que é aquela que a gente coloca ali o macro, né? O projeto macro ali que vai ser desenvolvido, ok? E hoje nós vamos trabalhar aí um sistema completo de gestão, que eu vou enviar para vocês, tá? Aí, no caso, já é um sistema bem mais avançado, um pouco mais avançado aí nesse gerenciamento, e um que também vai trabalhar a questão relacionada aí a gerenciamento de tarefas, tá? Mais uma aí com relação ao gerenciamento de tarefas, relacionado aí a você ter toda o acompanhamento das atividades que são feitas aí diante de um projeto estabelecido, ok? Então, vou começar aqui mostrando para vocês justamente a ferramenta relacionada ao mapeamento de processos, também feito no Excel, tá? Todas as nossas planilhas aqui, nós fizemos utilizando o Excel. Então, quer dizer, nós não temos nenhum software, nada disso relacionado aqui a uma coisa extremamente... um sistema extremamente elaborado, né, no sentido de ter custos e tudo mais, e simplesmente utilizando essa planilha aí que é bem interessante para nós, que traz bons resultados para quem quer trabalhar com essa gestão. Então aqui, ó, vocês estão vendo, é um mapa, ou na verdade um dashboard, né, relacionado à questão dos processos. Aqui, como eu coloquei como exemplo para vocês, né, aqui você coloca o nome do responsável. Então aqui eu vou listar todos os responsáveis, aqui eu peguei nomes aleatórios para que vocês possam observar, tá? Então aqui, por exemplo, José Messias, Rosângela, Luiz Felipe, Maria Luísa, Roger Pelúcio. Então aqui eu coloco os nomes dos responsáveis. Vocês podem ver que ele é altamente editável, você pode colocar o nome que você quiser aqui, tá? De acordo com a sua equipe, de acordo com o projeto que você está analisando. E o que é interessante é que aqui nós temos uma aba que eu vou chamar de lançamentos, tá? E aqui antes eu tenho os processos. Quais processos são esses? Então, a abertura do processo, os protocolos iniciais, alocação de testemunhas, aguardando julgamento, julgado e finalizado. Peguei, por exemplo, aqui aleatoriamente, alguém que trabalha com a área de direito, por exemplo, né, que pode trabalhar. Isso mostra, gente, que todas essas ferramentas que eu estou disponibilizando para vocês, ela pode ser usada para qualquer área, tá? Para qualquer área que vocês queiram trabalhar. Então, quer dizer, é lógico que o enfoque aqui é da minha área, né, na questão de gestão de projetos, principalmente na área ambiental, mas eu trouxe aqui para vocês os processos possíveis que vocês podem colocar, né? Então, aqui no caso, eu estou colocando a abertura do processo. Em vez de protocolos iniciais, eu posso colocar aqui, ó, reunião de kick-off, que geralmente é feita, né, quando você dá início a um projeto. Aqui eu vou colocar alocação de equipes, tá? Aqui eu vou colocar campanhas de fauna e flora, ok? E aqui eu vou colocar entrega do relatório final, ok? Então, isso aqui geralmente pode acontecer de você estar elaborando um EIA-RIMA, você pode estar elaborando aqui também uma questão relacionada aí a um PAI-BM ou a um PAI, né? Lembrando que essas siglas, o PAI é Plano de Ação Emergencial, PAI-BM é um Plano de Ação Emergencial de Barragem de Mineração. Geralmente, quem presta serviço para mineradoras, o que eles mais pedem é o PAI-BM, tá? Lembrando, gente, que o PAI-BM, ele é um relatório final, necessita das campanhas de fauna e flora, necessita das campanhas relacionadas à arqueologia, né? Enfim, ele tem todo um aparato próprio aí. Só que tudo isso é feito à medida que você tem em mãos já o dam break, que é justamente aquela probabilidade da mancha de inundação, para você saber exatamente quais áreas serão atingidas ali no caso, tá? Então, no caso aí, você pode utilizar
essa importante ferramenta aqui. Então, eu estou colocando aqui os processos que eu estou utilizando, tá? E aqui eu vou fazer os lançamentos. Então, os lançamentos é o seguinte, né? No caso aqui, abertura de processo. Então, no cadastro que eu fiz aqui, ó, nos processos, eu mudei, né? Então, eu coloquei reunião de kickoff, alocação de equipes. Então, eu vou pegar daqui para baixo, dar um Ctrl+C e venho aqui em lançamentos e dou um Ctrl+V. Ok? Para justamente alterar aí as questões relacionadas, deixa eu colocar aqui, campanhas, né, de fauna e flora. Ok? Então, aqui eu... detalhe. Quando eu coloquei lá nos processos, aqui no cadastro dos processos, ele automaticamente vai me dar a possibilidade de eu clicar naquela setinha e já clicar no processo, tá? Então aqui, ó, campanhas. Pronto, fiz aqui. Na hora que eu venho nos lançamentos, o que acontece? Tá vendo aqui essa setinha do lado? Eu clico nessa setinha de lado, ó, eu já tenho todas aquelas que eu fiz o cadastro. Eu dei um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui para facilitar. Mas se eu não quisesse utilizar, se eu mexesse somente no cadastro, na hora que eu chegasse aqui nessa questão do processo, era só eu clicar na setinha e clicar em cima daquilo que eu quero. Ó. Kickoff, equipes, olha lá, equipes, campanhas de fauna e flora, tá? Detalhe, vocês viram que eu tentei consertar campanhas aqui e ele não aceitou. Justamente porque é no cadastro que você edita tudo. Tanto o nome dos responsáveis, como na questão dos processos, tá? Então é aqui que você vai editar. Aqui já é uma fórmula, ou seja, aqui ele já tem uma lista, né, no qual ele já vai trazer ali todos os processos agrupados, para que você não tenha que ficar repetindo ou dando Ctrl+C, Ctrl+V toda hora. Então, se você alterou lá, automaticamente já vai aparecer alterado aqui, ó, campanhas de fauna e flora. Aqui eu vou colocar a data, então 1/1 de 2024, aqui vai ser a partir do dia 15/1 de 2024, aqui eu vou ter a partir do dia 20/1 de 2024, e aqui eu vou ter a partir do dia 25/1 de 2024. E aqui, ó, a entrega do relatório, eu vou entregar o relatório no dia 1/3 de 2024, ok? E aqui, ó, eu tenho o nome do responsável. Também, gente, se eu coloco lá no cadastro, vai aparecer aqui para mim todos os responsáveis. Ó, José Messias, Rosângela, Luiz Felipe, Maria Luísa, o Roger Pelúcio, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, que a entrega do relatório vai ficar à mercê do José Messias. Então, por exemplo, a abertura do processo, como é que ele está? Ele já está completo ou não? Né? Ou então ele está aguardando ainda. Ou ele foi cancelado. Tá? Então, vocês podem também colocar aí nos cadastros de vocês os processos e ali nos lançamentos você coloca se ele foi cancelado, se ele está aguardando ou se ele está completo. Ok? Isso aqui é um modelo, tá? A gente pode alterar isso aqui sem problema algum. Ok? Então, aqui eu vou colocar que nós estamos aguardando. Aqui, no caso, a reunião de kick-off. Vamos colocar que está aguardando a reunião de kick-off e a abertura do processo já foi completa? Então, nós estamos aguardando aqui. Então, todos os outros vão estar aguardando. Ó, vão estar aguardando. Porque se eu não tenho ali a reunião de kick-off, eu ainda não comecei, eu não startei, né? Essa palavra é horrível no gerenciamento de projetos, né? O pessoal fala muito disso, né? Eu startei o projeto tal, enfim. Eu gosto muito de iniciar o projeto, né? Após uma reunião de kick-off e tudo mais, mas isso vai muito da nomenclatura de cada um, isso é uma particularidade de cada um, não é uma questão aqui que ela é protocolar, né? Na verdade, essa nomenclatura ela pode variar aí, dependendo de quem está trabalhando, da empresa que você está trabalhando. E o que é interessante aqui para nós, gente? O que é interessante para nós é que na hora que eu clico aqui no dashboard, e aí eu tenho que retomar uma coisa que eu falei em todas as minhas aulas aqui com vocês, que é o seguinte, o visual é tudo, né? Vamos parar de apresentar planilha. Planilha é para ser alimentada, tá? O seu cliente, o seu gerente, ele quer ver o negócio funcionar. Ele quer ver em que processo está, como é que está o andamento daquilo ali, tá certo? Então, nada melhor do que o visual. E quando você chega com uma planilha dessa, né? Ah lá, tá. Tem muita gente que já está satisfeito com essa planilha. Por que eu estou falando isso? Porque é uma carência muito grande em termos de ferramentas ou em termos de manuseio de ferramentas de quem lidera projetos ou até mesmo os analistas, né, que alimentam essas planilhas, muitas das vezes. Eu repito, né, o gestor,
ele vai gerenciar, ele não vai executar. Quem executa são os analistas, né? São os profissionais contratados, subcontratados, eles que vão executar o processo, né? Agora, as entregas, acompanhar como é que está o andamento, se está atrasado, se não está atrasado, isso cabe ao gestor. Se você for executar o processo, né, necessariamente você vai ter dificuldades de gerenciar. Porque você não vai ter tempo de gerenciar 10, 15 projetos. Nós até discutimos muito isso ontem, né? A Liliane até falou lá da questão relacionada a um profissional estar com mais ou menos tarefas, né? Mas isso cabe ao gestor administrar. Então, se é uma tarefa um pouco mais detalhada, né, uma particularizada, que exige muito, obviamente, ele não vai poder ter uma porcentagem muito grande das atividades sendo realizadas, ok? Então, você tem esse controle. E o que é o mais legal disso tudo? É quando eu clico aqui no Dash. Pronto, né? Vou colocar aqui, ó, para a gente poder enxergar melhor, tá? Vou ampliar minha tela aqui, ó. Olha que bacana lá. Aqui eu tenho todos os processos, gente. Isso aqui a gente chama de mapa de processos, tá? Então, eu já tenho a abertura do processo, que foi no dia 1/1. Eu tenho a reunião de kick-off, que está marcada para o dia 15/1. Eu tenho a alocação de equipes, que já está marcada para o dia 20/1. Eu tenho as campanhas de fauna e flora, que tem início programado para o dia 25/1. E eu tenho a entrega do relatório, que está marcado para o dia 1º/3. E eu posso ter inúmeras atividades aqui, ó, no meu processo. Isso aqui é processo, tá? Isso é processo. Então, essa aqui é a primeira linha do meu processo, tá? Se eu venho aqui nos lançamentos, então vamos supor que a kick-off, ela já foi completada, ela já foi realizada. Então, completo, ok? Se eu coloco completo aqui, o que vai acontecer com o meu Dash? Olha lá, ó, reunião de kick-off, completa, ela muda de cor, tá? Então, você já tem o acompanhamento ali do mapeamento de processos. Isso aqui é processo, gente. Isso aqui você não vai definir quem está fazendo o quê, isso você já fez nas planilhas anteriores, né? Você já viu lá o Kanban, né? Nós já tivemos lá aquela planilha geral do projeto como um todo, que ele te dá a porcentagem, inclusive, se está atrasado, se não está atrasado, a matriz de responsabilidade. Então, na verdade, isso aqui é para você controlar o processo. Isso aqui é quando o gestor chega para você e fala assim, Cássio, como é que está lá o processo do pai daquela mineradora tal? Então, eu já mostro para ele, olha, no dia 1/1 foi a abertura do processo, no dia 15/1 foi realizada a reunião de kick-off, já foi completa. Nós estamos aguardando, então, agora a alocação de equipes, nós já estamos providenciando isso, né? Para isso, nós estamos aguardando também as campanhas de fauna e flora e estamos aguardando a entrega do relatório final. Vamos supor que a alocação de equipes, ela não vai precisar. Então, quer dizer, ela vai ser cancelada. Eu vou lá e cancelo ela, tá certo? Cancelo aquele processo. Ah, professor, por que você colocou aguardando completo e cancelado? Porque isso é processo. Então, o processo, ou ele está completo, ou ele está aguardando, tá? Ou ele foi cancelado, ok? Então, no caso aí, isso, gente, essas nomenclaturas, eu não tirei da minha cabeça, não, tá? Isso aí é de acordo com o relatório do PMI, que é justamente o relatório de gestão de projeto por metodologias ágeis, ou metodologias Scrum, também assim conhecidas, ok? Então, no caso aqui, essas metodologias de processo, nós trabalhamos com 3 categorias: completo, aguardando e cancelado, ok? Então, é isso que a gente trabalha, para que vocês tenham a ideia da onde que vem tirando essas nomenclaturas. Todas as nomenclaturas que eu estou utilizando nas minhas planilhas, tá, que eu estou oferecendo para vocês, que eu envio para vocês, são nomenclaturas datadas aí do período PMI, que é o mais recente de todos, que é justamente o órgão que rege, né, que certifica os gerentes de projeto, tá? Ah, todos têm que ter o PMI? Claro que não, né? Inclusive, no Brasil, nós temos pouquíssimas pessoas que têm a certificação PMI, mas é algo que vocês podem buscar, tá? É algo que vocês podem correr atrás. É uma certificação internacional, é uma certificação importante, tá? É uma das mais importantes que eu falo, assim, de gerenciamento de projetos. Isso dá um boom no seu currículo, é grandioso, tá? Eu estou em processo de certificação do PMI, então, quer dizer, a minha ideia é ser certificado PMI, mas se você já faz uma MBA em gestão de projetos, inclusive
volto a dizer aqui, né, o MBA da Exalc, da USP, muito bom, muito denso, tá? Capacita muito. São aulas que são geralmente nas segundas-feiras à noite, tá? São aulas ao vivo e eles disponibilizam todo o material e muito mais, certo? Então, é um MBA muito interessante para quem busca aí se aperfeiçoar nessa questão da gestão de projetos, ok? Então, aqui, ó, eu tenho o meu processo, né? Então, a alocação de equipes não foi necessária, as campanhas de fauna já foram realizadas, então eu coloco aqui completo, e a entrega do relatório final, ela está aguardando, né? Então, a partir do momento que eu recebo dos subcontratados os relatórios e tudo, à medida que eu for medindo aquilo ali, eu vou colocando se ele está completo, cancelado ou aguardando. E o meu dashboard, ele vai exatamente me mostrar isso. Olha a questão da apresentação, olha a questão do visual, pessoal, né? E ali eu estou aqui mexendo com inúmeras planilhas? Não, até agora nós estamos mexendo com 3 planilhas, né? Uma planilha geral, uma planilha do Kanban, não é isso? E essa planilha de processo. Então, quer dizer, existem softwares que trabalham processos? Sem dúvida nenhuma, tá? Vocês vão pagar aí uma fortuna para ter ele, tá? Um dos mais conhecidos é o Visage. O Visage, ele vai fazendo fluxos, tá? Ele é um software gratuito até um certo ponto, tá? Mas que, ao meu ver, ele atende muito à versão gratuita dele. Você pode baixar em qualquer máquina, não tem limite de máquinas, tá? Mas isso aqui, para mim, já é o suficiente, que eu já tenho a noção de processo, e quando você apresenta isso para um gerente, quando você apresenta isso para um gestor, ele já se dá por satisfeito. Porque, gente, a gente tem que pensar o seguinte, na praticidade, né? O gerente está lá preocupado com todos os projetos, se ele é um gerente PMO, por exemplo, né, se ele é um gerente do escritório de gerenciamento de projetos, ele não está muito afim de ficar lá recebendo relatórios maciços, né, várias planilhas, e analisar isso não. Ele já quer um negócio praticamente pronto, né, de saber como está andando o processo. Porque se ele precisar apresentar isso para uma diretoria, já está em mãos. Se vocês puderem jogar uma planilha dessa no Drive, tá, e compartilhar entre as lideranças, eu acho assim, ó, filé, né, entre a equipe, as lideranças, porque está todo mundo acompanhando ali. Isso é otimização de processos, tá? Isso é organização dos processos. Tem gente que coloca tudo na pastinha própria, né, e ninguém tem acesso. Você está perdendo seu tempo, você não está mostrando o seu trabalho. E o trabalho tem que ser mostrado, ainda mais de coordenação de projetos, de gestão de projetos, tá? Então, esse aqui é uma possibilidade. Vocês podem, né, colocar aqui nos cadastros, ó, você pode colocar mais gente, ó, então, Cássio Lima, né? Estou colocando lá mais um colaborador. Vou colocar aqui, por exemplo, Laís Rocha, né? Uma colaboradora. Vou colocar aqui, ó, Jean Paulo, tá? Estou colocando. E aqui nos processos eu também posso ir aumentando. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, após a entrega do relatório, revisão junto ao cliente. Pronto, né? E depois eu coloco medição daquele projeto. Pronto. Aqui no cadastro, beleza? Na hora que eu venho nos lançamentos, eu posso colocar aqui, ó. Então, a revisão do projeto vai ser no dia 10/3/2024. Então, aqui eu já venho na minha listinha, olha lá o que vai aparecer, ó. Revisão junto ao cliente. Pronto. Tá? Quem que vai ser responsável? Vão ser os dois que eu coloquei, ó. Laís Rocha vai ser responsável pela revisão e no dia 15/3/2024, nós vamos realizar a medição desse projeto e quem será responsável vai ser o Jean Paulo, ok? Então, a Laís, ela está aguardando essa entrega para que ela possa fazer a revisão junto ao cliente e o Jean está aguardando para realizar a medição. Vamos dar uma olhada lá no Dash? Olha lá, ó, aumentou aqui os quadrinhos. Ó. Então, se eu aumento lá os processos, eu estou aumentando também, né, a questão relacionada aos quadrinhos aqui, ó, até eu preencher esse volume todo, que para mim é o suficiente. 4 linhas aqui dentro de um projeto, né? Aqui não é para você detalhar projeto, aqui não é para você detalhar tarefas, nada disso. Isso aí foram nas planilhas anteriores, né? Acompanhar o dia a dia, acompanhar o cotidiano, o Kanban serve para isso, tá? Para eu detalhar o projeto, é aquela primeira planilha nossa. E hoje tem a cereja do bolo, tá, gente?
Hoje eu desenvolvi um sisteminha que vocês vão ter uma imensidão de informações num único sistema. Você pode chegar lá e falar assim, olha, se a empresa não tiver um sistema, você pode levar esse sistema, tá? Como eu estou ofertando de forma gratuita, não tem problema nenhum, vocês podem utilizar, é para vocês utilizarem, tá certo? Isso aí é para vocês colocarem em prática, porque eu quero ouvir de vocês também o feedback. Olha, tá funcionando, isso aqui não tá, talvez melhorar isso, melhorar aquilo, porque isso aqui é uma troca de conhecimento. Né? Às vezes o dia a dia de vocês é diferente do meu dia a dia. Tá? Para mim, isso aqui é o suficiente, talvez para você não seja. Então, quer dizer, a gente pode discutir e pode ir ampliando cada vez mais as nossas ferramentas. O que eu não aconselho muito é ampliar demais, porque se você amplia demais, você começa a ter uma coletânea de planilhas ali que você pode acabar se perdendo, tá certo? Então, cada setor tem a sua forma de gerenciar, cada setor tem sua forma de organizar as informações, de otimizar as informações, mas para o gestor de projetos, isso aqui é o suficiente, tá? Então, essa aqui é uma planilha, tá? Vou enviar para vocês, como sempre, né? Na hora que a gente terminar a nossa aula, que é a nossa última aula hoje, vou encaminhar para vocês essas planilhas, para vocês colocarem isso em prática, beleza? Tranquilo? Então, olha só, gente, o que é importante também para a gente aqui, né, o que é bem interessante para a gente, é que eu falei com vocês que a ideia é a gente ter um sistema disso tudo, não é? Então, eu clicar lá, eu já tenho um sistema pronto. E detalhe, um sistema formado no Excel, né, no Excel, tá? Aqui eu não estou utilizando nenhum outro software a não ser o Excel. Então, aqui eu já vou fechar essa planilha, já vou fechar ela, não vou salvar, porque eu gosto de mandar ela limpinha para vocês, sem as alterações que eu fiz, vocês podem fazer a alteração. E agora eu vou mostrar para vocês o nosso sisteminha, que vocês, assim, é a planilha cargo-chefe, tá? É aquela que vocês, assim, se quiser eliminar todas as outras, vocês podem, ok? Porque essa é a planilha cargo-chefe. Fica a critério de vocês. E também o que é interessante é vocês irem testando as planilhas, tá? No dia a dia, testando, para ver qual que é aquela que tem maior funcionalidade para vocês. Então, agora, eu vou mostrar para vocês esse sisteminha que eu criei aqui para vocês, especialmente para o nosso curso, e eu vou projetar ela aqui para nós. Então, olha lá, na hora que ela vai aparecer aqui, eu já vejo que ela está aparecendo para vocês, tá? Bom, gente, essa aqui é a planilha cereja do bolo, final de curso, né, para todo mundo ficar feliz, para todo mundo ficar legal, tá? E aí, o que que acontece, gente? Eu fiz um sisteminha aqui, ó. Olha lá, eu fiz um sisteminha. Olha lá. Aqui eu tenho o nome do projeto, o nome do gerente do projeto e a data de início. Então, o nome do projeto vai ser Pai BM. Pai BM da mineração. Pronto, tá lá, ok? Nome do gerente do projeto, vou colocar aqui, ó, Cássio Lima, beleza? A data de início, ela vai começar no dia 1º de 3 de 2024. Então, ela não começou ainda, tá lá, ó, data de início. Aqui, gente, é um detalhe, que às vezes o detalhe é muito interessante, né? Vocês aqui pode colocar a logo da empresa que você está trabalhando. Que aí, na hora que você apresentar o projetinho para eles, vai vir aqui uma coisa personalizada. Isso faz toda a diferença. Tipo assim, o cara está cuidando do meu projeto, né? Tem algo ali particularizado. Porque, muitas das vezes, o sistema da empresa é interessante para o acompanhamento da empresa. Às vezes, a empresa tem um sistema próprio. Ok. Mas será que para apresentar para o cliente, seria interessante apresentar esse sistema? Às vezes, nem pode apresentar o sistema. Né? Porque lá tem observações, lá tem coisas que o cliente não pode ficar sabendo. Então, essa aqui é o tipo do sisteminha que vocês podem usufruir no dia a dia e fazer uma coisa personalizada. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, uma logo. Eu venho aqui inserir uma imagem, tá? Venho aqui inserir uma imagem. Posso pegar aqui uma imagem, vamos supor, qualquer, né? Vou pegar uma imagem aqui que está salva. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui, ó. Olha lá, vou colocar aqui do meu parceiro aqui, ó, da Comar, tá? Meu parceiraço da Comar. Olha lá que bacana.
Eu posso chegar aqui, diminuir o tamanhozinho dela. Pronto. Olha lá que bacana. Olha que show. Né? Olha lá que bacana. Tá certo? Então, ali está a minha empresa que eu estou trabalhando. Olha lá. Coloquei aquele quadradinho ali para colocar ali, ó. Fica uma coisa personalizada, fica uma coisa bacana. E aí eu começo, ó. A descrição, olha o que tem no meu sisteminha, que bacana, gente. A descrição, lembrando, gente, tudo Excel, tá? Eu tenho aqui a descrição, eu tenho aqui os envolvidos, eu tenho um plano de ação, eu tenho a comunicação, eu tenho os riscos, eu tenho as aquisições, eu tenho os custos, eu tenho a qualidade, eu tenho as mudanças, eu tenho as lições aprendidas, eu tenho a análise de viabilidade e, finalmente, eu tenho os relatórios, tá? E aqui embaixo, ó, um agrado também, que na hora que você abre o seu sistema, a data já vem atual. Hoje é dia 11 de janeiro de 2024, beleza? Se eu clico aqui na descrição, olha lá, ó, cliquei na descrição, já vem o nome do projeto, olha lá, PAI-BM da mineração. Qual é o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é elaborar um plano de ação emergencial. Aí você vai lá, preenche tudo isso. A justificativa do projeto, mesma coisa. As premissas, as restrições, os riscos iniciais, a declaração de escopo do projeto, tá vendo? As exclusões do projeto, ou seja, aquilo que não está no contrato. Olha que organização, né? E para cada uma dessas caixinhas aqui, gente, para cada uma dessas caixinhas, eu coloquei uma observação para vocês, ó. Olha lá, objetivo do projeto. Coloca nesse espaço o ou os objetivos do projeto, ou seja, qual o propósito principal do projeto. Aqui eu coloco, insira nesse espaço o motivo pelo qual a existência do projeto foi motivada, as premissas, as hipóteses, né, que são assumidas como verdadeiras na fase inicial do projeto, as restrições, quais são os problemas que nós podemos encontrar, as limitações, eu acho que foi a Liliane que colocou isso ontem, né, aqui para nós, quais são as limitações, há problemas climáticos nessa região, é importante colocar isso, né, porque isso pode interferir na medição, isso pode interferir ali no processo, no andamento do processo. As restrições, elas são extremamente importantes. Os riscos iniciais, né? Então, quer dizer, quais são os riscos? Às vezes, o risco não é daquele projeto, mas você já teve riscos de projetos anteriores. Coloca aqui. Qual é o risco? Então, por exemplo, o risco é que se não finalizar as campanhas dentro do ciclo das campanhas, porque nós sabemos que campanha de fauna, ela tem um ciclo que é o período seco e o período chuvoso, ele tem que ser cumprido em tais períodos, né, em tais datas. Senão, você tem que refazer todo o processo. E aí você deixa isso claro para o seu cliente, né? Você já apresenta, sabe, tudo isso já muito bem definido. Uma reunião de kick-off com isso aqui é excelente, porque ali o seu cliente já está sabendo de tudo, né? Olha, na declaração de escopo do projeto, então nós temos a linha de base do projeto, quais são qual é o escopo nosso, o que nós vamos trabalhar, quais são as exclusões do projeto, ou seja, aquelas que não faz parte da entrega. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um PAI-BM, o dam break não faz parte disso. Então, quer dizer, o dam break eu tenho que receber isso, tá? Então, aqui eu estou fazendo uma síntese, nada mais é do que a síntese do contrato, a síntese do projeto, né? Do contrato que foi firmado. Isso fica claro, isso evita problemas, tá? Futuros. Então, não, mas isso estava envolvido. Não estava envolvido. Olha aqui, nós apresentamos na reunião de kick-off, porque a hora de discutir a questão contratual, se vai fazer um aditivo de contrato, se não vai, é agora. Porque depois, muitas empresas me contratam para fazer consultorias, né? Auditorias, consultorias e tudo mais. Contrata aí a doutora Igel, né? A gente chega lá e fala assim, nossa, Carlos, mas a gente está com um problema aqui que o projeto já começou a dar prejuízo para nós. Mas por que está dando prejuízo? Primeiro que o cliente pediu X, nós estamos fazendo X mais Y. Quem aqui nunca passou por isso, gente? Quem aqui nunca passou por isso? Né? Nós estamos fazendo X mais Y, mas o cliente agora quer Z. Não, mas está fora do escopo. E aí toda hora você tem que retornar lá no contrato, lá no projeto, para ver se está no escopo, se não está. Então aqui você já está sintetizando tudo. É lógico que num primeiro momento você vai ter um trabalhinho, mas depois vocês vão ver que o sistema está redondo, que o sistema ele vai girar sozinho, né? Então não precisa ficar indo e voltando toda hora. Isso mostra também
que você está seguro daquilo que você está propondo, daquilo que você está colocando, tá? Não demonstre insegurança, é importante isso, você tem um controle, você abre ali, ó, no Excel, numa reunião com seu cliente, já está tudo resumido, já está tudo claro ali, inclusive você pode apresentar isso numa reunião de kickoff, tá? Isso faz a diferença, gente, isso faz a diferença. Eu falo o seguinte, que um gestor de projetos, né, é aquela história do parafuso e da mesa, né? Que o cara foi contratado para apertar um parafuso de uma mesa. Aí o cara chega lá e cobra R$500 para apertar um parafuso. Aí a pessoa fala assim, mas você está me cobrando R$500 para apertar um parafuso? Não, eu estou cobrando R$500 porque eu sei qual parafuso que eu aperto. A diferença é essa. Entendeu? Então, aqui é a mesma coisa. Gestor de projeto, principalmente aqueles que às vezes não tem muito manuseio ainda, que estão começando a carreira agora e tal, ele já tem que saber qual parafuso que ele tem que apertar. Né? Então, às vezes, numa reunião ali de kick-off e tal, tem aquela. Você começa a praquejar, você começa a não ter segurança. Se você já faz toda essa lição de casa aqui, ó, o seu gestor vai ficar feliz, você vai demonstrar segurança para o seu cliente, e seu cliente vai ficar extremamente satisfeito e vai mostrar que você tem toda uma organização. Tá? Então, é muito legal isso. Critérios para aceitação das entregas. Eu coloco isso em todos os projetos. Tá? Aceitação das entregas, os critérios. O que são os critérios? Né? Eu coloco, primeiro, as etapas que vão ser entregues e as datas. Tá? As estratégias de condução do projeto. Então, quer dizer, como é que vai ser utilizado? Como é que vai ser feito o gerenciamento do projeto? Ele vai ser dividido em duas fases? Olha, primeira fase, nós precisamos das documentações necessárias para a elaboração do PAI-BM. Quais documentações são essas? Né? Projeto de construção, qual a área de inundação, se for uma questão de barragem, por exemplo. Tá? Então, todas as estratégias estão aí. Então, a primeira fase, a análise documental, enviada pelo cliente. Segunda fase, as campanhas. Terceira fase, entrega final do relatório. Então, isso já mostra as estratégias, já mostra a segurança, já mostra o que você vai fazer no processo. Tá? E isso é otimizar e muito o seu projeto. Tá legal? Bom, feito isso, você pode voltar aqui, ó. Você pode voltar para a página inicial. E aí, agora eu vou para os envolvidos. Clico lá. Quem? Função, interesse, telefone, e-mail, né? Orçamento, custo realizado. Então, eu vou preenchendo isso, tá? Então, quer dizer, eu tenho lá o e-mail, porque você tem que saber qual é o e-mail da pessoa que você vai entrar em contato, quem é que vai fazer isso, tá? Quem são os envolvidos no projeto? Você lista todos os envolvidos do projeto. Sua equipe, o cliente, o gerente, você, né? Você lista tudo aquilo ali. Orçamento, se você tiver, por exemplo, campanhas de fauna, você está trabalhando com uma subcontratação, né? Então você tem que colocar ali o orçamento que foi colocado, o custo realizado, você já tem todo o controle. Porque eu lembro que quando eu estava começando a gerenciar projeto, eu penava com a questão de custos, penava, porque muitas das vezes eu não tinha acesso a isso. E aí, se os meus gerentes começavam a me cobrar, como é que eu ia fazer um orçamento de equipe para fazer campanhas de fauna e de flora? Né? Qual seria? Se o gestor de projeto, porque tem empresa que não cabe a isso ao gestor de projetos. Tem empresa que cabe ao gestor de projetos. Então, aqui eu estou partindo do princípio, tá? Aqui eu estou partindo do princípio que o gestor, ele é um gestor geral. Ele vai comandar tudo. Ele é o dono do projeto. Eu já tive um chefe, né? Esse era chefe mesmo, que ele era bravo para danar, né? Eu tive um chefe que ele falava assim, o projeto é seu, né? Mas ele que fazia o contrato, né? Colocava lá as loucuras das cláusulas contratuais, medição, não definia nada, mas o projeto é seu. Então, se o projeto é meu, eu falava isso com ele, se o projeto é meu, eu preciso saber do projeto como um todo. Eu preciso saber qual é o orçamento que vocês destinaram para as campanhas, eu preciso saber quais são as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto, eu preciso saber de tudo isso. Você também tem que colocar o gerente ali, a não ser que você seja o gerente. Se você for o gerente, muitas das vezes você tem autonomia para determinar isso, né? Claro, obedecendo o orçamento que foi estabelecido no projeto inicial, lá no contrato, ok? Mas você tem autonomia para gerenciar isso, tá certo? E se não tiver, você tem que recorrer à direção. Então, quer dizer, mas isso tem que ficar claro. Isso tem que tornar claro para nós.
porque senão a gente tem uma dificuldade muito grande nesses gerenciamentos, tá? Aqui nessa casinha, se você clicar na casinha, gente, ó que bacaninha, ela volta para o menu, tá? Então aqui nós estamos gerenciando a empresa Comar, né? Já colocamos lá quem são os envolvidos, e agora vamos para o plano de ação. Olha lá, plano de ação. Olha que bacana isso, gente, tá? O pacote de trabalho, como a atividade que vai ser colocada, quem, o responsável. Aqui eu coloco para tudo, gente, eu coloquei uma caixinha explicando cada uma das variáveis, tá? Se você tiver dúvida, é só você clicar aqui nesse negocinho vermelho aqui, é só colocar a setinha aqui do mouse que já vai aparecer, ó. Descreva em que consiste o grupo, atividade, a ação necessária para realizá-lo. Então, eu coloco lá, atividade, campanha de fauna, eu preciso de frascarias, né? Eu preciso de automóveis, eu preciso de uma série de coisas. Então, você vai colocar, quem é o responsável por isso? Fulano de tal. Coloco lá, o início, né? Dia 9/1 de 2024, o término previsto, 31/3, para aquela atividade. E olha que legal, gente. Olha que legal isso aqui, ó. Olha que bacana isso aqui, tá? Aqui eu coloco, ó, o início, o término previsto, o término real. Por quê? Porque pode ter atraso. Não é aconselhável, mas pode ter. Às vezes o atraso não depende da gente. Depende da contratante, né? Então, quer dizer, se ela tem lá, igual eu dei exemplo para vocês aqui, de uma empresa que tem bolsa de valores e ela paga de acordo com o faturamento da bolsa, ela vai atrasar tudo isso aqui. Agora, cabe a nós a mostrar os riscos, né? Que nós vamos ter aqui. E vocês lembram que eu coloquei lá na descrição quais são os riscos? Por exemplo, ciclo de campanhas. Se a empresa ela é baseada em faturamento de bolsa, ela pode ter uma medição daqui a 6 meses, ou ter a verba daqui a 6 meses para realizar a campanha de fauna. Só que você já realizou uma primeira campanha lá atrás. E o prazo você tem que fazer no período chuvoso. Se passar esse prazo do período chuvoso, o que acontece? O órgão não vai aceitar. E aí você vai ter que repetir o ciclo. Se você tem esse controle, você pode chegar e argumentar, olha, mas espera aí, se isso acontecer, vai acontecer. O risco que nós temos é de repetir as campanhas. Aí a conversa muda. Aí o negócio é outro, porque você está utilizando de argumentos, você já mostrou essa organização inicial, tá? Aqui você não precisa ficar perdendo final de semana preocupado com o cliente, quem nem preocupar agora é ele. Então, já está lá, já está descrito lá, né? E é importante que a empresa que você está trabalhando, ou se é a sua empresa, tenha ciência disso. Né? Olha, aqui nós já mostramos para eles. O cliente já sabe disso? Sim, já sabe. Foi apresentado todas as descrições aqui na reunião. A reunião está gravada, está lá no Teams, está lá no Meet, está lá não sei aonde. Né? A gente pode acessar e pode confirmar isso aí. Né? E-mail, olha, gente, já está o prazo aqui para as campanhas já está finalizando. Então, quer dizer, tudo isso é muita organização. É organização. Deixa eu ver o que o Clever está falando aqui. Professor Cássio, fantásticas ferramentas, realmente fará a diferença a utilização dessas planilhas e sistema disponibilizar para nós nesses 3 dias de curso. A facilidade de consulta e distribuição das informações sobre o que deve ser feito e por quem a cada momento cria uma conexão poderosa na equipe para o atingimento dos objetivos da organização dos projetos. Perfeito, Cleber, é isso. A ideia desses 3 dias aqui para nós é isso. E eu falo o seguinte, que às vezes a gente faz um curso de gestão, né? E às vezes você vê muita teoria. E aí na hora que você vai colocar isso na prática, como é que eu faço? Né? Como é que eu organizo isso? Né? A organização ela é fundamental. E aqui eu estou trazendo para vocês as ferramentas já organizadas. É vocês pegarem o projeto de vocês e aplicar isso. A ideia é essa. Né? E eu quero que vocês coloquem isso em prática e quero que vocês me retornem depois. Cássio, olha, essa ferramenta está me ajudando demais. Hoje eu já tive um feedback bacana, né? De uma pessoa que já está utilizando o Kanban. Então, quer dizer, mostrou lá, mandou a foto do Kanban sendo utilizado. Pô, que legal. Então, quer dizer, o trem está funcionando. A ideia é essa, é colocar em prática, o negócio está funcionando. A ferramenta, ela realmente otimiza os processos, tá? Então, essas 2 ferramentas que eu vou mandar para vocês, esse sistema, então, eu tenho certeza que nesse sistema aqui, muitos de vocês, 90% de vocês aí, vai gerenciar o projeto somente por esse sistema. Eu tenho certeza disso. Né? E por mais que a empresa tenha um sistema próprio,
esse sistema te ajuda a alimentar o sistema da empresa, porque eu garanto, isso eu garanto, tá? Que não há sistema no planeta, e olha que eu conheço vários, no planeta que tenha todas essas informações que eu estou passando para vocês com nível de detalhamento. Porque o que acontece? Os sistemas que são comerciais, tá? Os sistemas que são vendidos aí, né? Eles não são destinados a gerenciamento de projetos totalmente. Eles são destinados a questões assim de organização do que está sendo feito e se foi entregue ou não. Do que está sendo feito, se foi entregue ou não. Do que está sendo feito, foi entregue ou não. Tá? Lá você não tem, muitas das vezes, o responsável, lá você não tem a porcentagem de cada um, né? Quem está com quantos projetos, você não tem isso, tá certo? Eu te garanto que vocês não têm isso, tá? E olha que eu já falei, eu já fui coordenador de vários projetos, de várias empresas, isso não aparece, né? Às vezes, por mais que o sistema seja avançado e tudo, eles estão engatinhando nisso ainda, tá? Que esse nível de detalhe aqui, eu garanto para vocês que não tem, tá? Eu garanto para vocês que não tem. Então, quer dizer, aqui então eu coloquei, ó, aqui no caso, né, o término previsto, o término real, a duração de dias. Então, quer dizer, já correu 2 dias. Porque se iniciou a 9/1, já tem 2 dias que o projeto está correndo. Então, dos 143 dias, já tem 141 só. Né? E, quer dizer, o status do prazo, 2%. Então, tem que olhar. Aí, na hora que eu preencho lá, vem aqui, ó, vem o resumo de tudo, ó, o orçamento, o custo realizado e a variação. Isso é fantástico, porque aqui você vai ter a porcentagem, né, daquilo que foi orçado e daquilo que você conseguiu realizar. Gente, você quer o brilho dos olhos de um gestor? Você quer um brilho dos olhos de uma direção de uma empresa? É quando você consegue fazer um custo realizado muito menor daquilo que foi orçado. Entendeu? Quando você faz isso, o seu diretor até chora, ele fica até emocionado. Por quê? Ele está aumentando a margem de lucro dele. E isso é otimizar? Sem dúvida nenhuma. Você está otimizando a questão financeira da empresa. Isso aqui, se você fizer isso durante 1 ano, 2 anos, você vai ser, com certeza, você vai mudar de cargo dentro dessa empresa. Porque a sua organização, ela está permitindo você ter a visão de quanto que você teve de variação ali, né? Que você economizou dentro daquele projeto. Dentro daquele projeto. Entende isso? Então, quer dizer, é algo que a gente tem que ter essa clareza, gente. E aí, se vocês preenchem tudo lá direitinho, ó, né? Não tenha dúvida, vai aparecer tudo isso aqui preenchido para vocês lá no início, lá quando a gente coloca lá o orçamento, tudo direitinho. Beleza? O local, né? Ou seja, onde está sendo realizado aquele projeto, e o CRIT de aceitação. Ok, o cliente já deu ok, né? Já está concluído, não está, como é que está, enfim, né? Já foi feita a questão da aceitação daquele processo. Muito bem. Feito isso, na hora que você preencher toda aquela descrição, gente, e ó, seguindo passo a passo, tá? Vai seguindo passo a passo. Primeiro é o quê? Vai na descrição, depois vai nos envolvidos, aí na hora que você preenche os envolvidos, já vai aparecer praticamente tudo aqui no plano, tá? Talvez você vai ter que complementar aqui as atividades. Depois nós vamos para a comunicação. Olha lá, eu vou lá na casinha, clico na casinha, volto, comunicação, ó, comunicação, tá? Pacote de trabalho. Olha que bacana, gente. Informe qual o papel de cada envolvido no projeto em cada atividade. Utilize as iniciais. Novamente, gente, eu estou utilizando nomenclaturas do PMI, tá? Utilize as iniciais. R para responsável, E para executor, A para aprovador, S para suporte, I para informado, C para consultado. Ok? Aí você vem aqui, né? E vai lá e coloca o pacote de trabalho. Aqui você coloca, né, os envolvidos. Na hora que você preenche os envolvidos, vou só mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Olha que legal isso aqui. Vamos lá. Quem é Cássio? Função, gestor. Interesse, meio ambiente. Estou colocando só uma abreviação aqui, tá, gente? Telefone, tá? XX. E-mail, XX. Beleza. Na hora que eu coloco isso aqui, eu vou lá na comunicação agora, ó.
Apareceu aqui quem? Quem que apareceu aqui? Cássio. Pronto. Né? O pacote de trabalho. Na hora que eu vou lá nos envolvidos, ó. Vamos lá. Os envolvidos. Tá lá o telefone, o orçamento, né? Interesse, atuação, custo realizado. Beleza. Descrição. Vou lá, preencho tudo direitinho. Quem são os envolvidos? Tá lá, mostrando, gestor. O plano. Qual que é o plano? Qual é a atividade aqui, ó? Pacote de trabalho. Então, vou colocar aqui que o código é 1. O pacote de trabalho é entrega PAI, atividade, gerenciamento, responsável. Quem que é o responsável? É o Cássio. Pronto, tá lá. Tá? Preenchi. Na hora que eu vou na comunicação, gente, olha o que aparece. Quais são os pacotes de trabalho? Entrega PAI. Quem que é o responsável? Cássio. Vou lá e coloco um R. Pronto. Isso já é o quê? A matriz de responsabilidade. Ok? E aí você já vai ter o pacote de trabalho, já vai ter ali saber o responsável. Na hora que você coloca os envolvidos, vai aparecer todos os envolvidos ali listados. E olha aqui que tem muitos aqui, ó. Tem muitos para você colocar, tá? Então, quer dizer, em projeto nenhum vai ter esse tanto de gente, né? Porque você pode colocar, às vezes, não o nome, você pode colocar o setor, logística, né? Comercial, tá? Então, você não vai ocupar isso tudo aqui, tá certo? Então, você pode colocar por nome, se for uma equipe pequena, se for um trabalho ali, né? Que você tem uma equipe mais condensada, você pode colocar o nome de cada um. Agora, se você tiver uma grande empresa, né? Com vários setores, você vai lá e coloca o nome dos setores. A logística é responsável por aluguel de carro, estadia, alimentação, enfim. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, que tá bombando. O Fernando, cara, sensacional esse rapaz aí, tô muito feliz por esse rapaz. Só temos a lhe agradecer pelas estas aulas e ferramentas disponibilizadas. Eu que agradeço a sua participação aqui, Fernando. Você não sabe a alegria. Cristina Timo, estou assumindo uma posição de gestão de um projeto de redução de pobreza, projeto social, e as ferramentas serão muito úteis, as planilhas são intuitivas e de fácil aderência. Muito obrigado. Vai ser sucesso, sem dúvida nenhuma, Cristina. Eu desejo também para você todo o sucesso na sua empreitada, né? Que essas planilhas te ajudem a crescer ainda mais dentro dessa empresa, dessa gestão que você está começando, né? Eu tenho certeza que você já está começando com um pé na frente, quando você já começa a trabalhar com essas ferramentas, né? Pensando que, geralmente, quando a gente entra, eu já tive muito isso, né? A gente entra, a empresa não tem praticamente estrutura nenhuma de gerenciamento de projeto. É feito em várias planilhas, pastas, uma série de coisas, enfim, né? Então, quer dizer, você já está começando com um sistema, você já pode levar, ó, gente, eu já tenho um sisteminha aqui que eu vou aplicar aqui, você já pode mostrar para o seu gestor, né? Olha, eu já tenho esse sistema aqui, tal, que me ajuda, apresenta isso para a empresa, divulga isso, né? Que eu fico muito feliz por você aí, por todos aqueles que, porventura, possam utilizar essas ferramentas aí no dia a dia de vocês, né? Espero que vocês lembrem sempre de mim aí também, né? Nessas aulas aí, que eu fico já muito feliz de vocês estarem utilizando, tá? Então, continuando aqui, eu vou para a casinha novamente. Então, agora eu vou... Olha lá, os riscos. Gente, olha que legal isso, né? Quais são as causas do risco, quais são os efeitos, tá? A probabilidade, o impacto no custo, ele já vai calcular para você, ó, o valor esperado de custo, o impacto de tempo, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, vai atrasar 5 dias, por exemplo, ele vai colocar um valor esperado de tempo aqui, que é uma fórmula que já está feito. Qual foi a sua resposta, tá? Para aquilo ali, ok? E qual foi o custo dessa resposta, tá? Então, aqui eu até coloco lá, ó, por exemplo, o que significa o custo de resposta? Qual será o custo para realizar a resposta ao fato ainda incerto? Então, quer dizer, estragou um automóvel lá, né? Uma 4x4, que geralmente a gente aluga para fazer essas atividades de campo, né? Uma 4x4, ela estragou, nós vamos ter que alugar um outro carro.
Ah, mas lá na Localiza, lá, por exemplo, eles não substituem. Eles substituem, tá, gente? Mas só uma questão de hipótese. Substitui, a gente tem que pagar lá R$ 2.000 a mais. Então, para eu poder fazer a substituição do veículo, eu tenho que pagar lá R$ 2.000 a mais, ó, tá? Ele já vai te dando aqui, ó, o valor, o custo da sua resposta, quanto que você vai ter que para corrigir aquele problema, tá certo? E aí vamos supor, né, a probabilidade dá problema, 50%. Tá lá, ó. O impacto no custo, né? Qual vai ser o impacto? Então, quer dizer, tá lá, ó. Informe qual será o impacto no custo do projeto caso o evento se realize. O impacto vai ser aí, né, você ter que pagar uma taxa para poder ter outro veículo, beleza? E aí, no caso, você começa a ter essas dimensões aí, no caso, tá? Então, impacto no custo. O impacto no custo vai ser de R$ 2.000. E olha que legal, gente. O valor esperado do custo, R$ 1.000. Tá? Por quê? A probabilidade é 50, o impacto do custo é 2.000. Então, se é 50% que eu estou trabalhando aqui de probabilidade, significa, então, que o valor esperado é a metade desse. Se, no caso, não tiver jeito, é 100%, aí ele me dá que o valor esperado do custo, então, vai ser R$ 2.000. O custo da resposta foi R$ 2.000. Ou se, de repente, eu tinha lá um custo programado, né? Um custo de risco de R$ 2.000, e eu só gastei 30% daquele impacto de custo, eu gastei R$ 600. Então, o custo da minha resposta foi R$ 600. Olha que legal isso, gente. Olha que coisa bacana isso, tá? Aí, no caso, aqui eu estou gerenciando riscos, eu venho aqui e clico na casinha novamente, ó, pá. Quais são as aquisições? O que eu preciso comprar? Né? Fornecedor, orçamento, prazo de pagamento, prazo, data da entrega, ok? Então, a quantidade. Isso aqui acontece muito para o pessoal de técnico de segurança. Quando você vai ter que adquirir EPIs, por exemplo. Tá? Então, eu coloco lá, eu preciso de item, capacete. Porque eu estou contratando uma galera nova aí, então eu estou precisando de um capacete. Não tem capacete lá no meu técnico de segurança. A quantidade de capacete, precisar de 4, tá? A referência EAP, informe o código de referência da atividade informado na pasta plano. Então, tem que ir lá na pasta plano, lá, ó, que na hora que eu coloco o pacote de trabalho, eu tenho que colocar lá EPI. Então, vamos supor que eu coloquei código 2, EPIs, tá? Quem é o responsável? É o técnico de segurança, ok? E aí, na hora que eu coloco lá nas aquisições, eu posso vir aqui e colocar lá, qual que foi o código? Código 2. Muito bem. Fornecedor. Fornecedor, a loja tal. O orçamento. Quanto custa o capacete? R$ 500. Tá? Prazo de pagamento. Prazo de pagamento é até o dia 15/1 de 2024. Data da entrega. A entrega foi entregue dia 13/1 de 2024. Pronto. Você vai lá e organiza tudo. Olha lá que bacana, gente. Olha que bacana. E aqui no final, ó, você vai ver que você tem a quantidade e o quanto você está gastando em cada um. Tá? Vai fazer um somatório do orçamento. Isso é muito legal na hora que você está calculando o seu projeto também. Você não precisa estar com o projeto pronto. Não, você está calculando o projeto, vou precisar de 4 capacetes, vou precisar de 3 coletes, vou precisar de 5 botinas, né? Isso aqui já te ajuda a calcular o que você vai cobrar do seu cliente, né? O seu orçamento. Então, isso já é uma questão muito interessante. Questão dos custos, né? Custo com RH, contratações, orçamento, custo final, variação, tá? A variação ele vai calcular sozinho. Os envolvidos, custo final também, ó. Tá? Vocês têm que preencher tudo lá antes. O orçamento já vai estar lá antes, né? E aqui, ó, custo com RH, contratações, tá tudo lá em envolvidos. Tudo aqui em envolvidos. Tá? É aqui que você vai colocar tudo, tá? Quem, RH, papapá, não sei o quê, o orçamento de RH de contratações, tá? Tudo certinho. Beleza? Qualidade, gente. Indicadores de qualidade. Financeiro, fator 1, fator 2. Aqui, geralmente, quem mexe com qualidade dentro da empresa, né? Você pode ofertar isso, você pode disponibilizar esse sistema num drive, você fala lá com a qualidade. Qualidade, você pode preencher lá para mim o seu gerenciamento de qualidade desse projeto, em vez de ficar recebendo planilha da qualidade, planilha de segurança do trabalho, planilha do RH, tá tudo aqui. Tá tudo aqui.
né? Você pode colocar isso aí no Drive e pedir cada setor para preencher. Vocês vão ver como é que vocês ganham agilidade no processo, ó. Agilidade no processo. Coloca essa planilha lá no Drive, né? Aí ela vai lá, baixa a planilha, escreve, tem que escrever, sobe a planilha preenchida, te manda, você já completa e você tem uma planilha única com todas as informações necessárias. Olha que bacana isso, tá? Mudanças, né? O que mudou, né? Qual foi o impacto de custo, o impacto de tempo, mudou alguma coisa, mudou o roteiro, né? Não vai precisar mais de campanhas, não vai precisar disso, daquilo mais. Então, quer dizer, é importante que a gente tenha um controle de mudanças. As lições aprendidas, gente. Muito importante as lições aprendidas. Você está lá, todo mundo comete erros, todo mundo tem falhas, né? Os projetos têm falhas, uma série de fatores. Você coloca lá lições aprendidas, olha, já sei que eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, vai ocasionar isso, né? Olhar as campanhas com antecedência, porque nem sempre o cara vai estar disponível naquela data para realizar as campanhas, tá? Então, enfim, aqui você tem todas as lições aprendidas do projeto. Análise de viabilidade. Olha que coisa interessantíssima para o financeiro, gente. Vida do projeto. Qual que é a vida do projeto em anos, tá? Ou você pode colocar em meses, não tem problema. Olha lá, ó. Anos ou mês, ó. Ano 0, ano 1, ou meses. Olha lá, ó. Mês 0, mês 1, fluxo de caixa global. Eu lembro que eu tinha que fazer isso numa planilha à parte, era uma loucura, tá? E aqui eu já tenho, ó, valor presente líquido, taxa interna de retorno, índice de lucratividade, payback simples, payback descontado. Então, quer dizer, insira os dados no seu projeto aqui, ó, tá? Então, você coloca lá tudo direitinho, ó, vida do projeto, em meses, 2 meses. Olha lá, ó, ele já coloca lá, mês 0, mês 1 e mês 2. Retorno esperado, porcentagem no mês, olha lá. Insira a taxa de retorno esperado para esse projeto, ou seja, qual taxa de retorno tornará o projeto viável ou não. Então, a taxa de retorno tem que ser 80%. Tá? Investimento inicial, vou colocar lá, R$10.000. Olha lá, olha. Olha lá. Olha o que ele já calcula para vocês, gente. Tá? É claro que aqui é uma suposição, tem que colocar as coisas certinho aqui, mas ele já dá para vocês aqui uma coisa interessante. Ó. O projeto apresenta um retorno inferior ao esperado. Ele já está te dando isso. O projeto apresenta um valor, um retorno inferior ao esperado. Para cada R$1 investido, o projeto retornará 0. O projeto não se pagará em sua vida útil. No valor presente, o projeto não se pagará em sua vida útil. Olha que interessante isso, né? Então, quer dizer, qual o retorno esperado? Vamos colocar aqui talvez 10%. E vamos colocar aqui R$100.000. Tá? E aí, no caso, ele vai calculando, vai trazendo essas informações para vocês, tá? Mas é importante por quê? Porque aqui, no caso, nós não preenchemos lá o valor do projeto, não preenchemos custos, tá? Isso aqui ele vai calcular depois que a gente colocar a questão orçamentária todinha lá, bonitinha, tá? E aqui ele coloca, ó, projeto economicamente inviável, ok? Porque nós andamos preenchendo algumas coisas lá atrás, né? Então, aqui é interessante para a gente poder trabalhar isso, e eu tenho certeza que vocês vão adorar a trabalhar com essa planilha, ok? E, para fechar, o relatório. Relatório de desempenho que eu tenho, que eu posso imprimir, olha lá, tá? Eu tenho um relatório, análise do valor agregado, eu tenho, para a correta visualização do gráfico, aqui eu tenho um gráfico de Gantt, não pode faltar, né, gente? Nas minhas planilhas não pode faltar um Gantt, né? Não pode, tá aqui, ó, tá? Se eu quiser imprimir, olha lá, o clique em formatar este determina o valor mínimo, tá? Isso aqui é questão da data. Vocês lembram da nossa primeira, na aula de ontem? Para alterar a data, você vem aqui embaixo, ó. Lá, ó, aqui, tá até certinho, tá? Mas se você precisar alterar a data, você estipula qual que é a data inicial, qual que é a data final, vem cá, clica no eixo, botão direito, formatar eixo, vai aparecer lá o mínimo e o máximo para vocês colocarem aqui, transformando a data em número, beleza? Não esqueçam disso, tá? Mas aqui tá legalzinho, aqui tá bacaninha, o Gantt tá perfeito, beleza? Aqui, solicitação de orçamento, caso vocês quiserem solicitar orçamento, composição do orçamento, tudo prontinho, tudo bonitinho para vocês, tá? E as datas aqui eu só coloquei para poder trabalhar isso. Eu venho aqui no menu inicial, eu tenho tudo isso lá.
Quando eu clico em relatório, gente, que ele vem para cá, ó, gráfico de Gantt, solicitação de orçamento, composição do orçamento. Clico aqui, menu relatórios, volto para cá. Solicitação de orçamento, vem aqui, clico, menu relatórios, volto para cá. Gráfico de Gantt, vem cá, menu relatórios, volto para cá. Tá? Aqui, ó, análise do valor agregado, menu relatórios, volto para cá. É um sistema mais completo de gerenciamento de projetos que vocês vão ter na vida de vocês. Não estou querendo me gabar, não, mas é verdade. Com essa riqueza de detalhes aqui, eu tenho certeza que não há sistema, eu desafio qualquer sistema. Vocês que estão aí em grandes empresas, trabalhando aí e tal, dá uma olhada lá no sistema deles. Se eles apresentarem 1/3 do que foi colocado aqui, vocês me falam, tá? E aqui eu volto para a casinha onde eu tenho todos os meus projetos. Beleza? Vou fechar, não vou salvar, para mandar para vocês, né, ele totalmente editável. Ok, gente? Pessoal, acabamos o nosso curso. Eu quero muito agradecer a todos vocês pela participação, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, né? Essas ferramentas vão chegar até vocês aí daqui a pouquinho, tá certo? Quero agradecer muito a todos vocês aí pelo feedback que eu tô tendo, tá? Eu vou mandar o e-mail para vocês. Lá no e-mail vai ter as aulas gravadas, tá? Os links das aulas gravadas para quem perdeu as aulas. Vão ter todos os materiais. Vou mandar esse e-mail agora com todos os materiais que eu já tinha enviado nos 2 anteriores e-mails, para que alguém não recebeu e tal receber, tá? Lá também nesse e-mail tem um grupo de WhatsApp para quem quiser entrar, fazer um network, né? O grupo do Dr. Igel. Não tem corrente, viu, gente? Não tem nada disso, tá certo? Pode entrar lá, é network, é profissional, é para falar sobre gestão de projetos, mostrar ferramentas. Quando tiver cursos, a gente disponibiliza lá para a galera, tá? A Dr. Igel tem 3 cursos online muito bacanas de ArcGIS, de QGIS e de Power BI, tá? Que para quem fez o curso aí, vocês vão receber lá, vai ser um preço super bacana quem quiser fazer, tá? Ele é totalmente online, já está gravado, é começar a assistir, prazo de 1 ano aí para vocês assistirem e fazerem o curso. Não, perdão, vitalício, vocês podem ter o curso pro resto da vida de vocês, tá? E não perca que nós teremos aí, no mês de março, se eu não me engano, nós vamos ter um curso de gestão de projetos, otimização de processos, tá? Completo, no qual eu ensino a todos vocês a fazerem também essas planilhas. Não somente a aula sobre gestão e tudo mais, manuseio, mas também elaborar. É uma aula de Excel voltada para gestão de projetos exclusivamente. Beleza, pessoal? Então, no mais, eu agradeço a todos vocês. Vou enviar aí para vocês todo esse material. Um grande abraço, bom final de semana e muito sucesso para vocês aí nas carreiras de vocês. E, ó, vai lá, dá um feedback, vou mandar o link lá no e-mail do grupo do WhatsApp, quem quiser entrar lá, fala com a gente, dá o feedback, dá o retorno, vê se as planilhas estão funcionando, dúvidas, manda lá para mim, tá? Que eu vou ter um prazer imenso de conversar com vocês por lá. Valeu, moçada? Um grande abraço para todos vocês, tudo de bom, valeu, muito obrigado, e as planilhas estão chegando aí para vocês já já. Tchau, tchau, gente! Valeu, Clever. Um grande abraço, meu querido. Tudo de bom para você aí.